Gostaria que você abrisse a palavra, o livro de Mateus, capítulo de número 26. Mateus 26. Temos um texto aqui, onde Jesus estava em oração no Getsemane. E todos sabem o que é o Getsemane, né, querido? Momento de agonia. É o momento da dor. Mas Jesus estava lá. Estava lá com seus discípulos. Vamos ouvir esse relato. Mateus 26, 36 diz assim: Então Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse: Sente-se aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e dois dos filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fique aqui e vigiem comigo. Indo pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou-lhe ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível, se não for possível, afasta de mim este cálice, sem que eu beba, e faça a sua vontade. Quando voltou de novo, encontrou-os dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos seus discípulos e lhe disse: Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levante-se e vamos, aí vem aquele que me traiu. Espírito Santo, muito obrigado, porque é o Senhor que vai ministrar aos corações da verdadeira igreja, a sua igreja, Jesus, que está aqui nesta cidade de Campo Comprido. Por isso eu peço a tua vitória, que tu libere o teu poder aqui nesta noite, que milagres aconteçam aqui nesta noite, milagres aconteçam aqui nesta noite, almas venham aos teus pés aqui nesta noite, pessoas se reconciliem-se com o Senhor nesta noite, e que haja um grande avivamento aqui na sua igreja, essa igreja viva que está aqui, porque o Senhor está aqui no nosso meio, Jesus. Por isso eu te louvo, por isso eu te glorifico, por isso eu te agradeço. Amém. Podeis assentar, querido. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado. Eu queria falar, querido, nesta noite, sobre oração. Oração. Não existe, né, querido, avivamento sem oração. Todo o avivamento começou com o joelho no chão. Tem que ter oração para que haja o avivamento. E é sobre esse assunto que eu gostaria de compartilhar com essa igreja preciosa. A oração. Querido, a igreja, as igrejas que mais crescem no mundo,
as mais cresce pelo mundo, é aquela igreja que tem o coração voltado para a oração. Onde as pessoas, elas são apaixonadas por Jesus e elas não abrem mão de todos os dias estar em oração. Porque a oração, querido, tanto é importante para o avivamento, quanto ela é importante também para a nossa vida pessoal. Para a nossa vida pessoal. É na oração que nós temos relacionamento com Deus. É com a oração que nós temos a intimidade com o nosso papai. É com a oração. Oração e palavra. Ela traz essa graça do Senhor, essa presença do Senhor perto de nós. E o Senhor fica feliz. Ele fica muito alegre quando vê a sua igreja prostrada, dependendo dele, orando e intercedendo. Oração, querido. Sem oração, nós não podemos chegar a lugar algum. Tudo depende. A oração tem que fazer parte integrante da nossa vida. Tem que arder os nossos corações. Por amor a Jesus, por amor ao nosso Pai. Jesus só venceu. Jesus só venceu a cruz porque ele era um homem de oração. Ele buscava intensamente a presença dos Pai, para que ele pudesse continuar o seu ministério naqueles tempos. Então, querido, não podemos deixar de orar. Para nós crescermos para fora, primeiro nós temos que crescer dentro de nós. Eu creio, querido, na salvação de cada um aqui. Eu creio, amado, de cada um de vocês aqui nesta noite, que foi o Espírito Santo que gerou esse desejo de você se aproximar do Senhor Jesus. E eu creio que vocês estão crescendo. Estão crescendo, porque os meus olhos podem ver isso. Os meus olhos podem contemplar esse avivamento que está acontecendo nesse ministério aqui. Com esse casal de pastores apaixonados por Jesus. E com essa liderança também, que são apaixonados pelo Senhor. E vocês estão crescendo também por dentro, porque eu tenho a absoluta certeza que vocês oram muito. Que essa igreja que está aqui nesta noite ora e ora e ora muito. Por isso está acontecendo esse momento aqui tão precioso de ver rostinho, pessoas preciosas que Jesus já estava contemplando quando ele morreu lá naquele Calvário. E vocês estão fazendo parte da vida do Senhor Jesus nas suas vidas. E isso é glorioso, isso é tremendo, isso é maravilhosíssimo. Deus está aqui. O Espírito Santo, ele está aqui. Porque é o Espírito Santo, querido, que convence a cada um de nós. Ele que convenceu Valdir um dia para amá-lo, para chegar perto dele, para fazer parte do seu chamado. Foi ele. Ele gerou dentro de mim uma sede por ele. E quando eu me converti, foi para valer, queridos. Foi para valer. Eu sempre falo lá no Tadel, que quando eu me converti, o meu domingo era 100%, era integral à obra de Deus, ao reino do Senhor Jesus. Eu morava perto de praia, no Rio de Janeiro. E aquele calorzão, eu pegava a minha Bíblia de manhã, saía para a escola bíblica dominical.
E aquela turma, todo mundo indo para a praia. Eu passava no meio daquela turma toda, com a minha Bíblia debaixo do braço, nas minhas mãos, e ia com aquela alegria, com aquele entusiasmo, com aquela satisfação. Oh, glória a Jesus, aprender essa palavra aqui. Voltava para casa à tarde, nós íamos para os hospitais, íamos fazer visitas, e à noite nós voltávamos. Nós tínhamos o culto da juventude, depois vinha a palavra. Eu sou um pouco saudosista quando me lembro lá do passado. Se eu estou aqui, porque teve um início muito precioso. E quem me ajudou nessa caminhada foi o Espírito Santo, querido. Para eu poder contar isso aqui para vocês. E oração. Muita oração. Para enfrentar todas as tribulações. Tinha o meu sábado sim eu ia. Mas à noite também voltava, que tinha uma programação. Eu ia para a praia. Eu tinha um equilíbrio. Eu sabia distinguir aquilo que era bom para mim. Porque o Espírito Santo já estava lá dentro de mim, trabalhando, me mostrando, apontando o verdadeiro sentido da vida de Jesus. Eu sempre fui apaixonado por Jesus. Amém. Diga glória a Deus. Essa igreja é apaixonada por Jesus. O Espírito Santo está trabalhando. Eu sinto a liberdade aqui. Aleluia. Querido, nós temos que implantar a cultura da oração nas nossas vidas. Jesus foi orar. Jesus foi orar. O texto que nós vimos aqui, porque a cruz estava esperando por ele. O momento da crucificação era um momento muito, muito doloroso para Jesus. Ele precisava buscar a presença do Pai para poder enfrentar aquilo que nós já sabemos que aconteceu. Se Jesus orou, queridos, por que o Valdir não vai orar também? Porque o Valdir não tem que reservar alguns momentos de oração? Jesus falou: vocês não puderam orar 1 hora comigo. Jesus advertiu os seus discípulos, porque Jesus os amava muito. E Jesus estava ensinando para eles o valor da oração. Nem 1 horinha vocês puderam orar comigo nesse momento crítico de grande agonia. Por isso, querido, eu sei que muitos aqui trabalham, têm as suas atividades, mas aquele que pode orar, querido, deve orar. Deve orar muito. Porque a oração gera intimidade, gera poder. Gera tudo de bom no reino espiritual para cada um de nós. Porque quando vocês orarem, vocês vão ter que ir para aí um ambiente muito maior. Porque a oração, ela vai abalar este bairro. Porque o clamor de um homem de Deus, uma mulher de Deus, de joelho diante do Pai, meu Pai querido, maravilha vai acontecer neste lugar. Então nós temos que crescer, amado. Além de crescer por fora, nós temos que crescer por dentro. Intimidade com o Senhor. É tão bom, amado. É tão gostoso você orar. É uma prática maravilhosíssima para cada um de nós, a oração. Como gera presença, como gera a presença de Deus no nosso meio.
a oração, querido. Tem uma pesquisa que diz que a maioria dos crentes apenas oram 7 minutos, querido. Que estatística difícil. 7 minutos. 7 minutos não dá para fazer nada diante de Deus. Não tem como. Não dá para aquecer os nossos corações diante do Pai. Ele quer muito mais. Ele quer ouvir a nossa adoração. Ele quer ouvir as nossas gratidões a Ele. Todo mundo aqui gosta, né, de receber elogios. O pai e a mãe gostam de ver o elogio do filho. Pela dedicação do pai e da mãe pelos filhos. Gosto de ver essa recompensa. Assim também é o nosso papai. A obra que ele fez na sua vida, querido, é tremenda. Por isso ele merece que nós o reconheçamos, que nós o adoremos, que nós prostremos diante dele e só louvores e ações de graças. Aí depois você adora, você pede, você intercede, você coloca diante do altar as suas necessidades. E assim ele vai gerando a bênção, a vitória, vai te fortalecendo. Ele vai dizer assim: agora não, mas espere mais um pouquinho. Eu quero ver você mais na minha presença me buscando, porque se eu der agora a vitória para você, quem sabe você desiste de me buscar, porque Deus tem ciúme dos seus filhos. Ele quer essa proximidade. E não vamos entrar nessa estatística, querido. Não vamos estar nessa estatística de 7 minutos. Oração relâmpago. Deus quer ouvir. Nos ouvir. 7 minutos não dá para ele ouvir aquilo que ele gostaria de ouvir, aquilo que está nos nossos corações. Vamos sair dessa estatística, amado. Vamos orar mais. Vamos orar meia hora, 40 minutos, 1 hora, 1h30. Pode ser por intervalos. Você pode fazer um planejamento, ter uma disciplina para buscar a presença de Deus. O momento que você pode, a hora que você pode, porque Ele sabe, Ele te conhece. Amém, queridos? Vamos sair dessa estatística aqui de 7 minutos. Como uma igreja pode crescer se uma igreja não ora? Todo crescimento no reino de Deus tem que ter oração. Vocês concordam, queridos? Tudo no reino de Deus tem que ter oração. Tem que começar com a oração. Nós não começamos aqui a Deus. Quando abre esse momento de adoração, de culto, nós não oramos a Deus. Começa tudo pela oração. E tem que terminar também com a oração. Oração. Pouca oração, a gente sabe dessa história, né? Pouca oração, muita oração. É relativo, né? Então, querido, vamos estar conectados, com a oração. O líder que não ora, ele jamais poderá vencer os momentos de lutas, de tribulação, de dor. Por que Jesus precisou orar? Foi para enfrentar a morte, o momento de dor, de humilhação. Ele iria enfrentar a cruz. Por isso, a igreja, eu e você, precisamos orar e orar. Digam glória a Deus. Diga assim: eu preciso orar mais do que eu tenho orado.
Você concorda contigo mesmo? Concorda, queridos? Você acha que é o Espírito Santo que está falando conosco aqui? É o Espírito Santo ou não é? O que está escrito lá em Apocalipse 2, ali nas cartas que Deus estabeleceu ali para os anjos da igreja? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo está falando à sua igreja. O Espírito Santo está falando aqui para a gente orar mais. Sabe por quê, querido? Para acontecer coisas surpreendentes, maiores, que precisa acontecer aqui. Vocês não querem ir para um lugar maior? Querem ou não querem? Deus falou para Abraão: oh, Abraão, meu filho amado, para onde você há? Para a direita, para a esquerda, para a frente, para o alto, para trás, será o teu limite. Será o teu limite. Então vocês querem ir para um lugar maior. E quem vai fazer isso vai ser o Senhor. Mas com o clamor da sua igreja. Deus só vai realizar, querido, coisas sobrenaturais na sua vida pessoal, coletivamente, na obra dele, se a igreja estiver comprometida com a oração também, de buscar intensamente o Senhor, serem apaixonado pela oração, como Jesus foi. Ele foi o nosso mestre, ele nos ensinou. A igreja não pode estar dormindo, querido. Jesus encontrou seus discípulos dormindo. Por que vocês estão dormindo, gente? Vocês sabem que eu vou enfrentar a cruz daqui a pouco. E vocês não puderam estar comigo, junto comigo, nesse momento de agonia. Por que vocês dormiram? Por que vocês não me ajudaram nesse momento de dor? A igreja não pode estar dormindo, querido, espiritualmente. A igreja tem que estar alerta. A igreja tem que estar alerta. Queridos, se nós não orarmos, vou repetir aqui, nós não podemos enfrentar as tribulações, as batalhas. Porque muitas pessoas, elas desistem de Jesus, querido. Porque não há um compromisso. Não é só a gente aceitar Jesus como Senhor, como Salvador, se batizar. Isso são os passos. Mas precisamos caminhar dentro da direção da palavra. Principalmente também a oração e a palavra. Como eu já disse, se eu estou aqui, não é só pelos meus méritos, o pastor Maurício, a sua esposa. Porque nós enfrentamos muitas batalhas, queridos. O diabo está com um fuzil apontado em direção a cada um de nós, para nos ferir, para nos desanimar, para tirar nosso foco do crescimento do reino, de nós sermos uns discípulos, de sermos líderes de células, apaixonados por almas. Ele quer te impedir. E com a oração você vence todos os desânimos, todas as tribulações que surgirem, se levantarem contra você, contra a sua família. Você vai para o joelho e vai orar, vai depender do Senhor através da oração. Digam glória a Deus. Aleluia. Eles foram repreendidos por Jesus. Precisamos, querido, marcar o nosso tempo com Deus. Precisamos marcar nosso tempo com Deus. Jesus foi o nosso exemplo. Todos nós temos o nosso tempo de nos alimentarmos pela manhã, à tarde e à noite. Não podemos distrair-nos com o nosso tempo, vendo novelas, o WhatsApp tomando conta do nosso tempo, o Facebook e outras coisas. Temos que matar a nossa carne, a nossa vontade.
Jesus disse na sua palavra: se nós perdermos a nossa vida por Ele, e nós iremos ganhá-la. Quem perder a sua vida por mim, ganhará. Discípulo dessa igreja, líder dessa igreja de célula, vamos sair do natural, vamos viver o sobrenatural, vamos orar mais, entrar no nosso quarto e orar em secreto ao nosso Pai, que vai nos ouvir. É uma recomendação que Jesus fez. Ele pediu para nós entrarmos no nosso quarto e ali trancar a nossa porta, e em secreto nós orarmos a Ele, porque Ele vai nos ouvir, e diz também que vai nos recompensar, por nós estarmos a sós com Ele. Vamos nos encher do Espírito Santo, igreja. Discípulos, líder, cheio de Jesus, vai ver as suas células crescer. Discípulos, líderes apaixonados por Jesus, vai ver a sua célula crescer. Vai ver a sua célula crescer. Vai ver a sua família sendo abençoada. O líder cheio do Espírito Santo tem a vitória que Deus está esperando. O Espírito Santo está nos vendo, como nós estamos vivendo, com oração ou sem oração. Daniel precisou orar para ver a resposta de Deus para a sua vida. Sempre foi assim, queridos, sempre será dessa maneira, dessa forma. Para nós termos resposta de Deus, tem que ter oração, tem que ter clamor, tem que ter quebrantamento, tem que estar aos pés do Senhor, para acontecer coisas sobrenaturais, as nossas necessidades sendo supridas pelo Senhor. Vamos orar, querido. O Senhor está nos chamando para orar muito mais. Como Daniel orou para que Deus pudesse dar a resposta, ele orou e não desistiu. Não podemos ouvir sobre oração e não orar. Vamos mudar a nossa cultura diária, vamos orar mais. Líder de célula, discípulo do Senhor, a sua célula vai crescer se você dispor a orar, pagar o preço. Vamos ter hora marcada com Deus em oração. Você pode ver a diferença em sua própria vida, quando você orar e quando você não ora, você pode ver a diferença. Vamos ver o sobrenatural, para essa igreja crescer muito mais ainda. O Espírito Santo, o Senhor Jesus, está esperando você lá no seu secreto, para buscá-lo, para amá-lo, para confessá-lo, dizer que você o ama e que você quer ver a sua célula crescer. Aquelas vidas que estão debaixo da sua liderança sendo tremendamente abençoada, impactada. Ore, queridos, ore, porque Jesus está nos convidando a orar muito. Vamos sair dessa estatística de orar 7 minutos, 10 minutinhos. Vamos orar mais, vamos ter disciplina, vamos buscar o Senhor, vamos nos quebrantar o nosso coração diante do altar dele. E você vai ver a diferença, o grande mover dele sendo direcionado em sua vida. Vamos ficar de pé, queridos. Eu quero orar por vocês neste momento. Eu quero pedir ao nosso papai maravilhoso, ao Espírito Santo que está aqui conosco, querido. O Espírito Santo está aqui, está se movendo. O Senhor está recebendo essa homenagem aqui linda.
que vai ser feita. É um memorial, é uma lembrança, para a gente não esquecer, queridos. Igreja preciosa, para você não esquecer o que Ele fez. Ele só fez aquilo porque Ele foi obediente. Ele precisava da graça do Pai para poder enfrentar o que Ele enfrentou. E Ele venceu a morte. Ele está vivo e Ele está aqui. Ele está aqui porque você foi trazido por Ele para você crescer. Para você crescer muito, querido. Para você produzir muitos frutos. Muitos frutos para Ele. Certa vez Jesus passando, Ele estava com fome. Diz o texto que Ele estava com fome. E passou à beira da estrada e viu uma figueira. E aquela figueira não tinha fruto algum. E era época de frutos. Ele olhou para aquela figueira e disse: nunca mais produza fruto dessa árvore. Sabe o que Ele está dizendo para nós? Que Ele fica muito triste quando vê um crente, um filho dele, não dando frutos. Ele olha para mim, queridos. Ele olha para cada um de nós. Ele quer ver esses frutos através da sua vida. E Ele está te convidando a você ter intimidade com Ele. Porque Ele disse: sem mim vocês não podem fazer absolutamente nada.